Olá! Nesse vídeo, iremos falar sobre os hipertermófilos como um modelo de estudo da origem da vida. Bom, mas o que são hipertermófilos? Os hipertermófilos são extremófilos, o que significa que esses seres vivos são capazes de viver em ambientes muito extremos e diversificados. Um exemplo para fácil associação é o urso polar, considerando que, diferente dos outros ursos, ele não hiberna no inverno. Na realidade, ele tem um melhor rendimento para caçar e comer durante esse período. Então, ele age assim como um extremófilo. Bom, a maioria desses extremófilos se encontra em dois dos três grandes domínios da vida, bactéria e arqueia. Ambos são representados por micro-organismos procariotos. Existem alguns tipos de extremófilos, por exemplo, aqueles que podem viver sobre camadas de gelo, os chamados psicrófilos, ou até que se banham em ácido sulfúrico, os acidófilos, ou aqueles também que vivem em situações de hipersalinidade, os halófilos, e no caso de hoje, os hipertermófilos, os organismos que se desenvolvem em ambientes com temperatura acima de 100 graus Celsius. Bioquimicamente falando, podemos citar que as estruturas de alguns organismos extremófilos de acordo com o ambiente. Por exemplo, os halófitos. As suas estruturas corporais acumulam íons orgânicos em concentrações elevadas para equilibrar com a pressão osmótica externa. Então, juntamente com essa osmoadaptação, a proteína desses organismos também contém excessos de resíduo com carga negativa, que fazem modificações no ribossomo. E é por isso que eles exigem um alto teor de salinidade. Os hipertermófilos, eles são organismos procariontes e maioria anaeróbicos, obrigatórios, utilizados para respiração, compostos de enxofre. Sua temperatura de crescimento é acima de 80 graus Celsius. Abaixo disso, eles não conseguem se desenvolver. Os psicrófilos são organismos que necessitam de baixas temperaturas para sobreviverem. Eles necessitam de temperatura ideal para crescimento de aproximadamente 15 graus Celsius, com a máxima de 20 graus Celsius e uma mínima de 0 graus Celsius. Essa adaptação pode ser explicada através de um alto conteúdo de ácidos graxos insaturados, que podem ajudar a manter o estado semifluídico na membrana a baixas temperaturas. Não inibindo as funções da membrana, pelo contrário, ela ainda protege a célula do congelamento a temperaturas acima dessa máxima. Nesses casos, o congelamento previne o crescimento microbiano, mas isso não necessariamente causa a morte desses micro-organismos. Bom, mas como tudo isso foi descoberto? Tudo isso começou com o trabalho do pesquisador Thomas Brock, que resolveu entender como as fontes termais do Parque Yellowstone nos Estados Unidos podiam ter tantas cores apesar da água fervente. Lá, ele descobriu organismos que, por dependerem de condições extremas, foram chamados de extremófilos. Isso abriu caminho para que outros percebessem que lugares classificados antes como inóspitos, na realidade eram forrados de vida, principalmente por bactérias. Então, na década de 70, todo um domínio novo biológico de micro-organismos foi descoberto, que era o domínio das arqueias. Bom, mas ambientes